Eu acho que a questão do negro, tal como trabalhada por ele, talvez fosse o caso da gente pensar em três momentos e em três vertentes, né? Uma que é muito complicada e da qual eu não posso dar conta, que é o legado do que ele escreveu sobre o negro. Quer dizer, hoje os estudos a respeito da questão racial, eles são muito especializados, eles partem de outras matrizes bibliográficas e eles partem, digamos, de outras questões de investigação. De maneira que fazer o vínculo, o diálogo entre o trabalho que o Florestan fez sobre o negro e os estudos atuais, quer dizer, eu acho uma coisa difícil. Claro que eles são relativamente herdeiros do que já se escreveu antes, mas eu acho que as disciplinas se especializaram de uma tal maneira que adquiriram agenda própria, diálogo interno, e quer dizer, daí interessa mais o diálogo entre os contemporâneos, né, do que propriamente o que o Florestan escreveu. Uma outra coisa, eu acho que é situar o que ele escreveu sobre a questão do negro dentro do grande projeto intelectual dele e da equipe, e uma terceira maneira de pensar isso seria situar isso que a equipe produziu a respeito da questão do negro na relação diferencial que ela estabelece com a tradição do pensamento social brasileiro. Quer dizer, daí é um pouco a questão clássica, né, da dita democracia racial, que teria no Gilberto Freire um representante, quer dizer, a tese oposta do grupo do Florestan, que diz que não, absolutamente não faz sentido essa história de democracia racial. É claro, estou simplificando muito. Os especialistas de Gilberto Freire já explicaram que o modo como ele formula a história de democracia racial, ancorando, quer dizer, a obra dele dentro da discussão, de uma outra discussão, ela tem o seu valor de inovação também dentro das investigações, mas da perspectiva, digamos, da agenda de pesquisa, de passagem da sociedade escravista para sociedade de classes, é aí que me parece mais interessante ver como que a tese da democracia racial é insustentável, né? Se torna insustentável. Por quê? Bom, a história dessa pesquisa a respeito do negro é uma história muito bonita, me parece, porque ela teria tudo para dar em nada. Era mais uma daquelas porque a Unesco, no pós-Segunda Guerra, ela tem como um dos seus objetivos investigar cenários de interação racial ou de conflitos potenciais que foram resolvidos, que são democráticos, né? e que então teriam algo a dizer, porque a gente não quer que a catástrofe do Holocausto e desse tipo de coisa se repita, né? Então ela passa a financiar pesquisas e a encomendar pesquisas, incluindo esta. Eu penso que a pesquisa ela teria tudo para ter sido uma coisinha água com açúcar, ao estilo de pesquisas de encomenda e que resultam em coisas bonitinhas para serem expostas nos organismos internacionais. No entanto, quer dizer, o fato dela empregar agentes muito empenhados, muito envolvidos com uma certa agenda de pesquisa, vivendo na cidade de São Paulo e dispostos a fazer o tipo de pesquisa que eles fizeram, bom, aí fez a pesquisa virar uma coisa sensacional. Ir conversar com as lideranças do movimento negro de então, e vale lembrar que esse de então, a gente está nos anos 1952, não é? Quando a pesquisa começa. Quando essa pesquisa começa, Roger Bastide convida o Florestan Fernandes para participar com ele dessa pesquisa, argumentando que ele, Roger Bastide, sozinho não teria condições de desenhar e fazer a pesquisa sozinho. Florestan hesita, ele já tinha uma certa sobrecarga de trabalho acadêmico e de titulação, etc., etc., mas ele aceita por causa do Roger Bastide. Nessa época, o Florestan ele estava numa categoria de docência que era o docente assistente, no caso do Roger Bastide.
E o interessante é que eles vão, então, recrutar alguns alunos talentosos para participar dessa pesquisa, e entre eles estão justamente aqueles que futuramente, quando o Florestan assumir a cátedra, formarão a sua equipe. Então, Maria Alice Forac participa dessa pesquisa, ela era aluna do curso de Ciências Sociais. Fernando Henrique Cardoso participa dessa pesquisa, ele igualmente aluno do curso de Ciências Sociais. Maria Silva Carvalho Franco, enfim, a turma que mais ou menos ingressa no curso de Ciências Sociais da USP por volta de 1950, 1951, Renato Moreira Jardim, enfim, uma série de nomes que infelizmente alguns vão sumindo, não é, na memória das ciências sociais. Bom, uma série de nomes vão ser recrutados e vão participar dessa pesquisa. E essa pesquisa, ela significa falar com as lideranças negras do movimento negro e visitar a casa das pessoas, reuni-las na Universidade de São Paulo e às vezes na Biblioteca Mário de Andrade, propor situações problema em que as pessoas expunham o sentimento de ter sido discriminado, investigar o nexo entre a profissão, a mobilidade, a possibilidade do negro exercer ou não determinada profissão. Considero um privilégio ter feito que eles tivessem a oportunidade de fazer a pesquisa nesse tempo e nesse espaço, quer dizer, a cidade de São Paulo, em 1951. A cidade de São Paulo, de um lado, porque ela era o centro mais dinâmico da modernização que a gente tinha no Brasil, né? Por assim dizer, ela era o coração, o polo mais industrializador, então, quer dizer, seria o espaço mais privilegiado para surpreender potencialidades e limites do que viria a ser a sociedade de ordem competitiva, né? Ou a sociedade de classes no Brasil. Por outro lado, demarcar no tempo, começar a pesquisa em 1951, significava também estar diante dos eixos de acomodação das relações interétnicas na passagem, digamos, da sociedade estamental para a sociedade de classe. Se a gente pensa que a escravidão tinha sido abolida oficialmente, né, o 13 de maio é 1888. Então, fazer a pesquisa em 1951 significa conversar com as pessoas que estão vivendo, sofrendo ainda um processo de adaptação à nova ordem social, mas também investigar em que medida essa nova ordem social é nova, o que há de novo e o que não há de tão novo nela, né? Numa passagem de um dos livros produzidos, né, por essa pesquisa que foi induzida pela Unesco, quer dizer, existem três, quer dizer, o grande livro que é o Integração do Negro na Sociedade de Classes, em que a questão do negro está, digamos, mais completamente formulada à luz da questão da passagem do regime escravista para o regime de classes. Mas ele escreveu outros livros, e um deles, não é, o Brancos e Negros em São Paulo, redigido com o próprio Roger Bastide. Numa passagem assinada pelos dois, eles dizem: pequeno foi o número dos fazendeiros que souberam relegar os ressentimentos pessoais para o segundo plano e que se esforçaram para orientar as transformações do regime de trabalho de modo a garantir aos seus ex-escravos uma situação de relativa segurança e estabilidade econômica. Os anos posteriores à abolição foram extremamente duros para as populações negras concentradas nas cidades. Depois de decorrido mais de meio século, ainda se fazem sentir agudamente no seio dessas populações os efeitos das comoções que destruíram a ordem social escravocrata e projetaram os ex-escravos na arena da competição aberta com os brancos. De fato, a lei de 13 de maio nada concedeu ao elemento negro além do status de homem livre. O processo de transformação real dos antigos escravos, quer dizer, transformação real, isso é, não ser mais tratado como escravo e ter as condições objetivas de se inserir no mercado de trabalho capitalista, e dos seus descendentes em cidadãos, quer dizer, a transformação real dos antigos escravos em cidadãos, iria começar então descrevendo uma trajetória que não foi, nem poderia ser modelada por medidas de caráter
meramente legal. No plano econômico, esse processo se caracteriza pela lenta reabsorção do elemento negro no sistema de trabalho a partir das ocupações mais humildes e mal remuneradas. Isso se explica por várias razões, que não se ligam à constituição biopsíquica dos negros, mas à herança negativa deixada pela escravidão. O ex-escravo, abandonado a si mesmo, não estava em condições de competir com os imigrantes europeus sequer na lavoura. Eu acho que é um trecho expressivo, não é, dessas questões que eu estou tentando chamar a atenção.